ao fundo ouvimos To Your Head, música do mais novo disco da banda de rock Cascadura, que contou com participação da orquestra Rumpilés. O vocalista Fábio Cascadura fala do que foi essa experiência. Todos nós, baianos, brasileiros, ganhamos muito com essa nova etapa da orquestra Rumpilés, e tudo isso acabou desaguando numa parceria, no caso do Cascadura, numa parceria nesse novo álbum, que é o Aleluia, onde a orquestra Rumpilés participa brilhantemente da faixa To Your Head, que é a única faixa em inglês que a gente tem, e com a participação do maestro Letieres arranjando, regendo a sua orquestra, de forma espetacular. Isso inclusive está no nosso documentário Aleluia Cascadura, que todo mundo pode ver no YouTube. A gente sabe que você tem também o trabalho como produtor. Você acredita que tem uma marca pessoal ou vai na linha de Cassim, que diz que o produtor deve vestir o artista com uma sonoridade que caiba no trabalho específico? Eu fiz isso durante muito tempo, né? Eu fui produtor, não comecei esse trabalho agora, tenho 30 anos de profissional, trabalhei com vários artistas aqui no universo da música industrial da Bahia. Trabalhei 13 anos com Ivete Sangalo como arranjador, fiz vários arranjos de algum sucesso que as pessoas conhecem, mas trabalhei também com muitos outros artistas locais como produtor. E eu tinha, realmente eu concordo, é como um alfaiate, vai vestir a roupa da pessoa, tem que vestir na medida, né? A Cassim tá saindo dessa medida. Mas depois da orquestra Rumpilés, a história mudou um pouco de conversa, quer dizer, eu sou geralmente chamado para imprimir um pouco do que eu tenho feito com a orquestra, que é essa sonoridade. Eu tenho produzido discos de vários artistas, agora eu fiz Alex há bom tempo, Márcia Castro, eu produzi um disco inteiro da Mariana Aidar, Cavaleiro Selvagem, Cascadura, e o Lucas Santana também. Nossa música até foi bem elogiada agora na Europa, numa crítica bem interessante, especializada justamente na música contemporânea, né? Para mim, passou a ser diferente o enfoque. Não é mais exatamente, sabe, essa história do alfaiate, como eu falei. As pessoas já te procuram sabendo... que querem essa direção. Eu acho interessante, porque é uma coisa que eu venho me especializando cada vez mais. Eu faço isso há muito tempo. Mas isso não impede também que eu faça um trabalho numa outra linha, numa outra... Sabe, como eu tenho... Como o trabalho do arranjador, do produtor tem que ser, né? Ele tem que vestir, como o Cassim colocou muito bem, de acordo com o cliente, né? O Letieres Leite, para quem não sabe, ele é o líder, o maestro, o idealizador da orquestra Rumpilés. É um grupo formado aqui na Bahia, com músicos que trabalham aqui na cena da Bahia. Tem o Scott, tem o Joatan Nascimento, tem o Gabi Guedes, que é um percussionista assim, dos mais notórios aqui de Salvador. E a gente sabe que dentro dessa linha que você trabalha, existem alguns trabalhos da música brasileira que, se não tem uma relação tão específica, ela de alguma forma lembra um pouco em termos de propostas. Ano que vem a gente vai ter aí o centenário do Vinícius de Moraes, né, em outubro. Ele que também teve uma marca aí com o Baden Powell fazendo os afro-sambas. Vocês têm algum trabalho, me parece, no sentido, no seu caso, por exemplo, de tentar atualizar um pouco essa proposta, é isso mesmo? O afro-samba, se você observar bem como ele foi, a ideia da composição do afro-samba, no disco está sendo bem clara, o Baden e o Vinícius, eles colocam que eles vão uma cariocaram, né, vamos dizer assim, o arranjo, eles não tiveram a preocupação de tocar, ou no caso, a música dedicada aos orixás, toda a questão vamos supor, subjetiva foi bem colocada, mas ritmicamente eles não tiveram a preocupação de colocar exatamente como é o toque original. O Baden, antes de fazer esse disco, ele teve aulas especificamente para esse trabalho com o maestro Moacir Santos. E eles estudaram muito. Moacir Santos era um maestro pernambucano? Maestro pernambucano, que conhece muito a música brasileira. E ele se aprofundou. E também teve o Carlos Coqueiro, aqui na Bahia, que também colaborou. E o Vinícius Moraes é um grande estudioso. E toda essa questão dos orixás estavam bem colocados nas letras, mas ritmicamente não tiveram uma preocupação específica de corresponder aos ritmos, né? E aconteceu até uma coisa meio inusitada, que depois de um tempo o próprio Baden ele recusou, ele não identifica o trabalho dele como um trabalho fundamental na vida dele. Ele praticamente esqueceu esse trabalho por uma questão também da religião, né? Ele passou a ser cristão, então tem uma resistência própria com o trabalho. Então o trabalho não foi feito nesse sentido. A ideia minha, que eu acho que seria interessante se fazer, eu tô com um projeto nesse sentido também, a leitura dos afro-sambas como dentro do toque original. E o afro-samba é uma das únicas séries de composição da música brasileira. Você não consegue falar de uma música, você sempre fala da coleção de músicas. Isso é difícil ter na música brasileira, né? Você falar de um projeto que você tem que lembrar de todas as músicas. Muito rapidamente, em que pé está esse projeto?
Eu estou nos arranjos. Isso vai render um disco, é isso? O disco não é o plano ideal, mas a gente está sempre alguns conceitos, principalmente São Paulo, que teve um pedido desse projeto aí, o ano que vem. Tem ouvinte participando aqui já, daqui a pouco a gente já vai fazer as perguntas dos ouvintes, mas pode completar. Exato. Não, o que eu queria completar é que eu tenho outro trabalho que eu gostaria de falar aqui, que eu não tenho a possibilidade de falar, que é do Quinteto, que é essa pesquisa que eu faço há 2 anos, com um grupo menor. Seria a Rumpilés pensada para 5 músicos de base, piano, baixo, bateria e percussão, Luizinho do Jeito, em que eu pensei, se eu consigo fazer para orquestra, eu vou conseguir fazer para um grupo menor. Esse trabalho eu estou estreando dia 6 de dezembro aqui em Salvador. Numa temporada de 5 dias no Visca, aqui no Rio Vermelho, e nós vamos fazer o ano que vem, esse sim, uma turnê e um disco já para o 2013, que é o Quinteto Letieres, que eu não tenho um nome ainda como vai ser, mas esse projeto seria assim uma busca pessoal, dizer que nós conseguimos fazer esse mesmo conceito de tocar pelas claves, né, precisamente com os instrumentos, para um grupo menor, para um quinteto. Hoje o Frequência Baiana recebe o maestro Letieres Leite, líder e idealizador da orquestra Rumpilés, a orquestra que se apresenta amanhã no Clube Fantoches, encerrando a turnê Feira de 7 Portas, contando aí com participações da Opanijaya, de Lazo, e também na noite vai haver a Baiana System. Essa música ao fundo, a do Pé Fafá, é dedicada a um percussionista que integrava o Rumpilés. E a gente observa, maestro, que nessa música, quando rolam as execuções ao vivo, normalmente o senhor deixa de lado ali a parte dos sopros, quando o senhor está integrado, e assume também instrumento percussivo. Isso é por acaso? Proposital, porque a música é dedicada a um membro da orquestra, que não está mais entre a gente, que é o Fabrício Scaldapere, e eu fiz uma espécie de homenagem da orquestra para ele. E na terceira tentativa de composição saiu essa música, e eu de uma maneira respeitosa, toco percussão também para lembrá-lo. Dentro da maneira como as bandas se apresentam normalmente nos palcos, a gente percebe uma diferença muito clara na maneira como a Rumpilés faz isso, né? No que diz respeito a posicionamento de percussionistas. Eles ficam mais à frente e qualquer um que já foi num show do Rumpilés já sabe que encontra os percussionistas vestidos de gala e os a rigor, e os outros estão um tanto mais à vontade, já vi de tudo quanto é jeito o resto do pessoal. Você diria que há dentro do métier da música um certo desprestígio junto aos percussionistas, e que a Rumpilés, quando faz isso, de alguma forma ela está tentando se colocar, se posicionar em relação a isso? Historicamente tinha isso. Eu posso até dar um exemplo bem categórico, que é durante o carnaval, o mais antigo, nesse carnaval de 30 anos atrás, o carnaval do clube, ele tinha uma tabela de pagamento de músicos, geralmente a tabela de todos os músicos é a tabela dos percussionistas, sempre foi uma tabela diferenciada para baixo, né? Isso sempre acompanhou. Durante muito tempo também a percussão é um instrumento colocado, como diz, fica na cozinha, ele não é consultado. Na cozinha. Na cozinha. O Lázaro Herê da Opanijaya também está aqui com a gente, pessoal. Na cozinha. Então toda essa história, e é uma coisa contraditória, porque toda música, essa música que a gente produz, principalmente na Bahia, ela é baseada justamente na percussão. Exatamente. Tudo que existe, o guitarrista pode estudar em qualquer escola melhor do mundo, se ele for tocar a música da Bahia, ele vai ter que saber sim os desenhos rítmicos para poder tocar de acordo. O pianista pode ter feito o curso onde for, o doutor em música. Se ele chegar ali, ele deve ao percussionista essa atenção, esse cuidado. E quando a gente vai ensaiar, não acontece isso. Fica todos nós, eu estou inserido nesse grupo que fica conversando entre a gente, resolve o saxofonista, né? E o percussionista está lá como menor, quando ele é o protagonista de toda essa história. Se não fosse percussionista, não teriam pessoas bem-sucedidas na Bahia com seus helicópteros, com seus aviões, com seus carros de luxo. Não teria nada disso se não fosse esse movimento formatado pelos doutores da música na Bahia, que são percussistas da Bahia. Eu me lembro de uma vez que a Rumpilés estava se apresentando ali no Aeroclube. Tinha uma casa que vocês se apresentavam lá uma vez por semana. Isso há muito tempo, isso aí. Foi a primeira apresentação da gente. Do tempo foi a Fuia. Isso, e teve uma vez que vocês estavam se apresentando lá, o pessoal todo em cima do palco, e chega uma hora em que todo mundo que estava nos sopros desce do palco, todo mundo descendo do palco, todo mundo descendo, e isso, a música rolando, pois eu me lembro, eu estava lá. E todo mundo desceu e vocês ficaram de frente, vocês desceram do palco, só os percussionistas ficaram no palco, vocês desceram, ficaram de frente e ainda se ajoelharam. Eu fiz a pessoal.
Porque é o seguinte, para poder colocar isso, é uma quebra de um paradigma. Levou muito tempo para poder eu entender assim, pessoal. Tudo quem está produzindo na Bahia, do carnaval, de tudo, tem a ver. Nós temos uma cultura extrativista. Não é possível eu não falar isso. O carnaval milionário, mas no retorno não chega para os músicos negros, percussionistas, que produz essa riqueza, entendeu? Musical. Então o que é que você vê? É uma apropriação. Você chega, pega, fatura, faz um negócio milionário, mas não tem um retorno. Extrativismo é quando você retira e não retorna, né? A palavra, assim, então isso acontece na cultura, vamos dizer, nesse âmbito da música da Bahia. E o percussionista, o percussionista no carnaval, ele não só ele tem um trabalho importante, não só não só na parte do talento do percussão, não só cerebral, mas também físico, né? Porque é quem mais se desgasta em cima de um trio, que é quem mais toca. Às vezes no bloco afro tem aqueles vários percussionistas que vão atrás e eles seguram aqueles instrumentos pesadíssimos e vão se arrastando pela rua durante muito tempo. Então não é só o trabalho intelectual, que é muito... que é algo que... Se você pega alguém que não tem a prática, ele não vai conseguir fazer. Se ele pega alguém que não tem o DNA da percussão, ele não vai conseguir fazer. Não é só esse trabalho intelectual, mas também é o trabalho físico. E é quem realmente menos recebe, é quem menos é prestigiado. E é quem menos é lembrado também. Isso é um fato, mas eu quando eu estou falando, eu estou um pouco adiante aqui na questão da música. Você, por exemplo, a música cubana, né? Vamos dar um exemplo aqui que tem a ver com a nossa cultura. O músico cubano, o percussionista é valorizado de uma outra maneira. É impressionante você ver o músico cubano. É um instrumentista, bem que ele tem uma formação, nós temos uma dificuldade, porque a música popular, nós agora tem algumas modificações, mas não é estudado de uma maneira categórica nas escolas, então geralmente isso é uma dificuldade de você ver essa música como uma música elaborada, e tem toda a história da não aceitação do próprio negro na formação do brasileiro, né? Nós temos uma dificuldade de aceitar o elemento negro na nossa formação. Você é descendente negro, ela é, todos que estão aqui são. Nós temos isso como indígena também. Essa dificuldade, então essa dificuldade faz com que você tenha um olhar dessa música, uma música menor. É uma bagunça, os caras estão tocando ali percussão e é só juntar 10 caras. Não é, tem rigor, tá organizado. Você não adianta você puxar uma levadinha no pelourinho e achar que todo mundo vai chegar com a percussão e vai tocar o que quer. Ninguém toca. Sabe por que toca? Quando ele puxa um desenho, existem padrões altamente elaborados e rigorosamente bem organizados. É no candomblé, é no ileaê, é na rua, é no candial, entendeu? Então esse é o material que eu me inspiro para fazer a música da orquestra. Por isso que eu botei isso como protagonista, e a história da orquestra ela é inspirada na percussão e dedicada à percussão. O que eu falei da grande indústria é uma coisa que é muito mais séria, que é realmente o que aconteceu com o rock. Isso aconteceu outra vez na história. Não foi a primeira vez. O rock é originalmente inventado por comunidades negras, depois a gente só lembra de ícones brancos. E assim aconteceu também com a Axé Music, né? Com a música da Bahia também, né? A gente não tem esse retorno. Então, o que eu acho é que o músico negro precisa se formar, precisa se instruir e precisa se colocar no mercado como uma pessoa que tem essa instrução, que pode chegar ou dar um exemplo prático, no ensaio da música daqui, porque deveria ser assim. Toda vez que começar a ensaiar um grupo na Bahia, baseado na percussão da Bahia, como é a música que se chama de Axé Music, que eu não gosto de falar assim, falo música da Bahia, deveria primeiro perguntar ao percussionista qual é o cardápio do dia, o que estava acontecendo, porque ninguém sai dessa realidade. Não tem nenhum grupo em Salvador que me prove que saia, na realidade, de ter a influência direta da percussão como protagonista nos seus trabalhos, mas não é visto como assim. Fizeram 100 anos, sei lá, eu exagerei, fizeram o negócio da percussão aí no ano passado, lá para o carnaval, foi uma grande conversa. O protagonismo virou de novo para os artistas, cantores, com todo respeito, mas eles conhecem muito pouco do que eles estão cantando. Dificilmente você vai ter um cantor na Bahia que sabe exatamente o ritmo de cada coisa que ele está cantando. Dificilmente. Saiba mesmo, eu digo saber mesmo. Parar assim, congelar, sabe o que congela no trio, congela, vê que você está cantando o quê? Diz que samba é samba reggae, alujá, que alujá é uma mistura, entendeu? É engraçado como há um componente rítmico assim que é bem comentado por alguns artistas. Por exemplo, o Aderval Duarte fala muito que a música do João Gilberto não seria o que é se não tivesse um componente rítmico na forma até como ele toca.
como ele toca o violão. E é engraçado, assim, como a gente às vezes deixa passar esse tipo de coisa. Agora 6 horas e 15 minutos, aí tem pano pra manga pra essa discussão, mas a gente não tem tempo pra tudo isso. 6 e 15, estouramos. Estamos despedindo também um lado, também falando dessa participação amanhã e falando desse show de amanhã. Por favor, eu queria convidar todos vocês para ver esse show, porque que assim, é o fato que aconteceu. Nós tocamos em São Paulo esse show com essa formação e foi um sucesso lá no Auditório Ibirapuera, justamente com o Panigé, com o Lazo, o Matumbi, uma maior referência no canto na Bahia, e o show magnífico da Baiana Sexta. Todo esse trabalho foi feito em São Paulo. Nós tocamos um projeto lá interessante, Bahia de São Salvador, e vamos fazer aqui para vocês. Eu estava com muita vontade de mostrar aquele de São Paulo aqui, e temos a oportunidade amanhã, às 21 horas, no Fantoche, no Clube Fantoche. Obrigado pela participação de vocês e bom show Eu que agradeço amanhã. a oportunidade. Nós que agradecemos, valeu mesmo.